Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Mais um domingo para nossa reflexão e meditação, o nosso encontro com Cristo Jesus. É o 26º domingo desse tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 9, versículo de 38 a 43, 45, 47 a 48. Naquele tempo, João diz a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome, para depois falar mal de mim. Que não é contra nós, é ao nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho forte, que não é contra nós, é ao nosso favor. E se tua mão te leva a pecar, corta-o. Muito delicado e muito forte para nós esse evangelho. Mas vamos descobrir, vamos meditar, ouvir um pouquinho as perguntas, a reflexão, e você que nos acompanha mais com muita fé e confiança. Padre, João disse nesse evangelho: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em seu nome, e nós o proibimos porque ele não nos segue. E Jesus disse: não proibais. Por que Jesus disse não proibais? E Jesus disse não proibais, porque ninguém, segundo Jesus, ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. O que Jesus está querendo dizer que as coisas que acontecem dentro da igreja, quer dizer, daquele grupo, mas tem pessoas que estão fiéis ao Cristo Jesus, nem sempre estão dentro. Mas eles vão continuar na fidelidade a Cristo Jesus. Então, esse homem tinha o poder, e a verdade estava expulsando pelo poder do Cristo Jesus. Então, os discípulos também, em nome de Cristo Jesus. Então, todos aqueles que trabalham para Cristo, não podem se excluir ou se eliminar. O trabalho é grande, a messe é grande, mas precisa de mais operário, não pode ser exclusividade. Só nós que podemos fazer, os outros não. Se os outros podem, que faça também. Até uma maneira de diminuir o serviço para nós. O que Jesus diz, não proibais. Se eles estão fazendo, ainda é meu nome, ele não pode se virar contra. Isso aqui no trabalho de igreja, no trabalho de Deus, no poder de Deus. Claro que na vida econômica, vida política, vida social, tem gente que vira de casaco, como diz, vira casaco. Mas o que Jesus está dizendo é, quem é de verdade do Cristo Jesus, professa o Cristo, pede em nome de Cristo, não atrapalha, deixa que faça. Porque Cristo não é exclusividade de um nem de outro, né?
Exatamente. Nós não podemos colocar o Cristo no bolso, ou colocar o Cristo, aqui é nosso e ninguém mexe com ele. Não. Ele vem para todos os povos, para todas as nações. Ele dá essa graça a todos aqueles que querem segui-lo. E todos e cada um vai fazer. Por isso é uma ideia ali embutida de um certo ecumenismo, né? Aquele que defende o próprio Cristo Jesus tem que se somar, tem que trabalhar junto por causa daquele nome que é o nome de Cristo Jesus. Uma coisa interessante. E não proibais, né? E o dom de milagre, o dom de cura e dom de oração não é dado só a esse, mas a outro também é dado em nome de Cristo Jesus. Padre, Jesus fala novamente de quem dar um copo de água e de não escandalizar os pequenos. Aonde ele quer chegar? Onde ele quer nos conduzir? É mais uma preocupação de Jesus para com os pequenos. Dar um copo de água. Primeiro, os discípulos estão enviados dizendo não leva nada. São desprovidos de tudo. Então, precisa da hospitalidade dos outros, né? Qualquer um, mas está acolhendo porque é discípulo de Jesus. Em nome de Jesus, então quem acolhe alguém em nome de Jesus está acolhendo o próprio Cristo Jesus, como ele mesmo vai dizer. E se acolhe a ele, está acolhendo o Pai que enviou. Mas aqui, mais uma vez, volta a lição. Os pequenos, não escandalizar os pequenos, né? Um olhar de Jesus misericordioso para os fracos, para os marginalizados. Essa é a missão da igreja e a missão, o desafio de quem prega o Evangelho, de quem ama o Evangelho, de quem quer viver o Evangelho. Ter um olhar especial para os pequenos, né? Os marginalizados. Aí a questão, quem são os pequenos de hoje? Na minha sociedade, na nossa sociedade. Os viúvos, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros daquele tempo, quem são hoje? Então vamos ver, se nós olharmos, fazemos alguma coisa para com eles. É uma ajuda, é construir a casa, dar uma comida, uma cesta básica, dar o ensinamento de higiene. Tudo isso é dar para o pequeno, mas também fazer alfabetização, talvez mostrar, ensinar a ler e escrever, orientar. Então são esses pequenos, e a nossa vida não pode ser um escândalo diante dessas pessoas fracas, às vezes, que não conhecem muita coisa, mas precisa olhar e se estimular a partir do seguidor de Jesus. Padre, qual o sentido do pecado pela mão, pelo pé e pelo olhar? E qual é esse fogo que não se apaga? Jesus disse, se tua mão te leva a pecar, corta-o. Né? Tudo isso, a mão, é o poder da ganância, de acúmulo. Né? E está falando aqui, muitas pessoas conseguiram riquezas, poder financeiro, como diz na linguagem popular, que enfiou a mão, né? Quer dizer, roubou. Né? Esta sua mão está te levando a roubar, a ter riquezas, coisas, tirando dos outros pela sua mão. Não faça mais. Cortar essa mão quer dizer, para de roubar. Não faça isso. Então, o poder é conquistado, aqui no contexto aqui, a pessoa tem um poder financeiro, econômico, mas desprezando a vida dos outros, deixando os outros numa vida miserável, roubando, tirando de quem às vezes não tem nada, e pela sua mão. Né? Esse poder, o pecado do roubo, o pecado de desvio. Então, corta essa mão para quem entra no reino de Deus com uma mão só. A verdade quer dizer, entre sem o pecado, sem esse pecado de arrogância, do poder, de orgulho. Depois Jesus fala assim, se o teu pé, o pecado do pé. Quem tem o poder,
tem que usar esse poder para colocar assim, não pisar. Porque tem o poder que é pisar. O pisar aqui no pé. Esmagar os outros com seu pé. Quer dizer, encontrar os outros como que não vale nada uma mosca, um inseto, uma formiga. Então, o poder do pé é o poder de dominação. De escravizar os outros, de diminuir os outros. Colocar abaixo dos pés, né, Padre? Colocar abaixo dos pés, como se fosse o pó, a poeira. E os outros são insignificantes. Então, esse poder corta o pé, corta esse pé. Então, cada um de nós olhando vai dizer. E mais ainda, vai falar do olhar, a inveja, os ciúmes, inveja, tudo isso vem a partir de olhar. Olhou, viu e ficou com inveja das coisas, dos bens, do patrimônio, ciúme de que o outro tem mais de que... Então, é outro pecado que diz, arranque esse óleo, como se sem aquele óleo você não vê mais. Mas é uma maneira de dizer, o que é do outro é dele. Até um dos mandamentos, não desejar os bens dos outros, não desejar a mulher do outro, entra nesse olhar aqui, nesse olhar. Aquele carro de fulano, aquela casa de fulano. Então, um pecado que tem que tirar. Então, nós temos o pecado aqui da mão, que rouba, que enfia a mão fundo, que não é conquistado por si mais, tirando, roubando, se torna poderoso. O pé, pisando nos outros, e esse olhar, que muitas vezes destrói a vida de muitas. Então, o pecado que nós temos que ver. Agora, o fogo. O fogo do inferno, o fogo do inferno, o fogo que não se apaga. Não é uma coisa temporária, é uma coisa eterna. Quer dizer, o sofrimento, um sofrimento que não vai acabar nunca. Quem vai lá na tortura do fogo vai se queimar por resto. Nós não podemos dizer a vida, porque a vida é calculada para nós até a morte, mas é uma eternidade que vai ficar no fogo. Então, por isso que devemos fazer tudo de bom para o outro, para o próximo, sem pisar, sem olhar com um olhar de inveja porque do trabalho do outro, sem, ao menos, julgar, porque quando somos julgamos, não sabemos quem está nos julgando e não queremos nem saber. E isso que devemos fazer, orar e vigiar a todo tempo, para não irmos para o fogo do inferno, né? Exatamente. Ficar cada vez mais atento e dizer, o fogo não é para mim. Eu não desejaria o fogo nem para ninguém, mas eu quero o céu, eu quero a alegria, eu quero a salvação. Agora, quem vai no fogo é realmente só quem quer se apegar a esses pecados da mão, do pé e de olhar. E quem persistir até o fim nesses pecados e não se arrepender e não pedir perdão, aí fez uma opção. Não é que alguém o empurrou, mas a pessoa fez opção. Mas a nossa opção como igreja, como pessoa de fé, como seguidor de Jesus, é o céu. Aí diz, eu quero ir no céu. Eu quero viver o céu já hoje. Por isso eu vou viver a amizade, o amor, o carinho, a ternura. O que não é meu, não é meu. O que é meu, é meu. Então, nesse sentido. Vamos invocar a bênção de Deus sobre a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu empreendimento, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.